iniciando agora o Abrazel Talks, um tema extremamente relevante, extremamente importante e urgente, que é sobre o coronavírus, trazendo aqui e recebendo, juntamente com o Célio Salles, que representa a Abrazel Nacional, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Pires. Obrigado pela presença. O secretário da Saúde, Dr. Paraná, muito obrigado pela presença. Dois secretários municipais de Florianópolis. Florianópolis já iniciou um enfrentamento e medidas preventivas para que a gente não tenha uma rápida expansão aí do coronavírus. A gente vai estar hoje aqui junto com vocês conversando um pouquinho sobre o caso de Florianópolis, onde já está tendo uma troca de informações com outros municípios do entorno para ter uma tratativa nivelada e parelha. Mas também a gente vai estar debatendo um pouquinho com vocês os impactos econômicos que não somente essas medidas trazem, mas principalmente essa pandemia no setor. Vamos estar informando vocês das medidas que a Abrazel está adotando, tanto junto a sindicatos, quanto junto ao município de Florianópolis, ao Estado e à Federação, e compartilhando algumas boas práticas. Então, eu passo a palavra para os nossos convidados, para o secretário Juliano, para o secretário Paraná, para comentarem um pouquinho do contexto, das medidas e orientações. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar falando com os associados da Abrazel. Eu vou me ater um pouquinho mais à questão econômica do município e vou deixar para o Dr. Paraná fazer as honras aí das tratativas mais técnicas médicas, né? O prefeito Jean Loureiro, ele tem, desde sexta-feira, mantido um contato bem próximo conosco, principalmente comigo e com o Dr. Paraná, porque são duas secretarias que são afeitas diretamente ao tema, né? Um pela questão sanitária e o outro, que é mais a minha parte, voltado para a questão do impacto econômico e social que essa pandemia está gerando aí, tanto em Florianópolis quanto no Brasil quanto no mundo. O prefeito está muito sensível ao tema, a gente conversou muito durante a semana. Na quinta e sexta-feira, quando ele recebeu as primeiras informações da nossa parte da saúde, né, do pessoal, dos médicos que estão tocando esse processo, realmente foi um processo muito duro para ele, porque ele precisou de fato tomar medidas que num primeiro momento podem causar até um pouco de antipatia por parte dos empreendedores e empresários, mas que quando a gente vai aprofundando o tema e as informações que a Secretaria de Saúde dispôs ao prefeito naquele momento, realmente o prefeito não tem outra alternativa senão realmente decretar, criar os decretos, criar as sanções aí de restrições para um bem maior coletivo. E acho que vale a pena sempre salientar, Rafael, que nós estamos tomando essas medidas para que o efeito da medida ela seja o mais curta possível, com um resultado positivo maior, né? Que a gente tenha menos mortes e que a gente consiga ao longo do tempo atender de uma forma homogênea todos os casos de atendimento que a gente vai ter em Florianópolis e aqui na região de Santa Catarina. Então, o Dr. Paraná, acho que na sua exposição vai poder falar um pouquinho mais aí das principais informações que levaram a Prefeitura de Florianópolis a tomar essas medidas. Confesso a vocês que na sexta-feira realmente foi um dia bem intenso, bem complicado, mas tenho plena convicção que o prefeito tomou realmente a melhor medida que ele poderia ter tomado com base nessas informações. Do lado da prefeitura, nós tivemos uma reunião hoje às 2h da tarde com todo o setor econômico, basicamente com todo o setor mais produtivo da cidade. O setor produtivo levou algumas demandas para o prefeito. Uma das demandas, inclusive, já está no decreto que foi assinado hoje, principalmente no final da tarde, que é a postergação do pagamento do ISS por 90 dias, né,
que é o imposto feito à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Outras solicitações já foram encaminhadas. Amanhã nós teremos uma reunião no PROCON. Já estamos em contato também com a Câmara de Vereadores para agilizar o processo da lei do ISS único de 2% para eventos. Então isso também já está sendo tratado. E dentre outras solicitações que foram feitas e encaminhadas pelo setor, que nós entendemos sim como plausíveis e eu acho que a Prefeitura consegue atender dentro daquela possibilidade legal, legalista que a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos. Então, eu acho que era isso, uma contribuição inicial. A gente, claro, vai ficar à disposição para eventuais questionamentos que possam surgir. Até dentro disso, complementando, Juliano, nessa reunião que houve na Prefeitura, que teve presente representantes da Brasel, entre algumas contribuições que a gente fez, foi até flexibilizar o uso de mesas e cadeiras nas calçadas, justamente porque uma das medidas que impacta o setor é a restrição de público, Então a gente tem uma restrição de público em locais fechados de até 100 pessoas, em lugar aberto até 250 pessoas. Então essa foi uma das solicitações ali da Brasel, para a gente poder ir encontrando também medidas de equacionar. A gente entende toda a preocupação e todos os cuidados, e o Dr. Paraná vai explicar agora a questão de você estender, diluir, achatar a curva, como isso é importante para não entrar em colapso o sistema de saúde, que essa é a grande questão, por outro lado, a sua preocupação, o seu cuidado, a sua atenção, para a gente também não colapsar a economia, O setor de bares e restaurantes é um setor com grande gerador de emprego, então não é só a questão do empregador, mas do empregado também, Todos nós somos afetados de uma forma maior ou menor, mas o nosso setor ele é duramente impactado. A gente já percebeu ali que, dependendo do estabelecimento, nesse final de semana teve queda de público de 30% a 80%, então é extremamente sensível nesse momento a essa situação, e agradeço a tua atenção ali, também ter recebido ali as nossas pautas. Só para complementar, assim, a Prefeitura não... Tive uma conversa hoje à tarde com o prefeito Guilherme. Nós não estamos entendendo que nós estamos colocando a vida em primeiro lugar. Eu acho que, claro que a vida tem o seu valor, mas temos que caminhar a vida e a economia do município caminhando lado a lado, não colocar um em outro, porque uma coisa que no final das contas não vive sem a outra, Então não adianta a gente salvar 50 vidas e acabar com outras 200 de forma direta. Então a gente sempre tem que ter esse olhar e caminhar as coisas sempre em conjunto, que é a visão muito que o Dr. Paraná teve. Eu fiquei bastante satisfeito quando ele fez uma parte dele na sexta-feira na entrevista coletiva, de que a tentativa da saúde é exatamente essa, que é achatar essa demanda para que a gente tenha uma duração menor dessa pandemia, o que vai causar um menor tempo de exposição ao caos aqui da nossa economia. Então é nesse sentido que o Dr. Paraná está trabalhando e que da minha parte conta com o meu total apoio. Perfeito. Então, doutor Paraná, se o senhor puder comentar um pouco para a gente as medidas e orientações mais objetivas aí para o nosso setor. Tá, boa noite. Existem duas maneiras de se enfrentar uma situação como essa, Eu acabei de acompanhar agora a entrevista da tarde do Macron, na França, onde ele definiu, junto com os vários outros presidentes da oposição, os 3 Estados Unidos, dizendo que a França está numa guerra. Existem vários tipos de guerra, mas tem um princípio. Na guerra, quando você junta o país para tomar uma posição correta em posição de soberania, estão presentes nesse momento na crise do coronavírus. A partir daí, é muito difícil as pessoas entenderem que um belo dia, no ano novo chinês, um sujeito sai de casa e, assim como a gente sai de casa às vezes para comprar um peru no Natal, ele saiu de casa para procurar no mercado público do ano uma proteína para ele fazer naquele dia no novo chinês. É um marsupial que já estimam muito, uma espécie de tatu que eles gostam de fazer ensopado. Ele foi para lá, o sujeito foi lá comprar uma marsupial.
Esse primeiro sujeito com posição de é um dirigente do Estado do mundo. Então, quando se dizia, o Planalto está fazendo isso só por causa de 3 casos, né, eu tenho uma situação pior que ele lá em janeiro. O que aconteceu foi que, quando você abordou, nós precisamos estudar essa situação, a gente tem um comitê de risco à saúde, que analisa essas questões todas que acontecem, que analisa dengue, analisa cenário de dengue, agora estamos analisando cenário de febre amarela também, a gente analisa vários cenários. E no começo do mês de fevereiro entrou no nosso radar também a coronavírus. A partir daí que a gente vem estudando, a gente vinha estudando o que era isso, como é que isso estaria se desenvolvendo, como é que isso progrediria, qual era a característica desse corona, né? Nós tivemos 2 experiências anteriores. Foi uma muito grave que aconteceu na China, que o SARS, que era tremendamente, ele era transmissível rapidamente e extremamente mortal. E como é que seria esse? Nós ficamos estudando isso e chegamos no dia de hoje, para a gente ir acompanhando isso, com uma situação seguinte. A gente hoje em dia conhece o que fizeram que não deu certo e a gente conhece o que foi feito que deu certo. Há muitas divergências em todos os lugares sobre, no caso médico, adianta fazer tal remédio, adianta fazer tal coisa, adianta fazer tal exame, isso tudo se discute. Uns acham que sim, uns acham que é só para casos assim, casos assados, etc. Agora, o que ninguém discute mais é que o isolamento social é a única medida capaz de segurar a transmissão do vírus. Em todos os países do mundo. Então, o isolamento social como única alternativa de combate ao vírus. A partir do momento que se entrou nessa questão, ficou como fazer isso. E como é que estava acontecendo a repercussão sobre tudo? Sobre o sistema de saúde, né? E sobre a economia. Então, nós precisamos estudar essas questões também. Então, nós temos 2 situações. Nós temos a China e a Itália que não fizeram dever de casa, retardaram medidas. E temos Taiwan que antecipou medidas. Quando não tinha nada, eles começaram a controlar tudo e a reduzir consumo. Taiwan é um país com não tem muita população perto da China muito grande, mas tem 31 milhões de pessoas e consegue, em plena crise, ter 80 casos. Porque fez segregação social dele com isso. Então, esse é o exemplo que a gente vai tomando de como fazer isso. E aí existem vários níveis de segregação social que, quando não tomados na fase que nós estamos tomando, implicam hoje o que aconteceu com Nova York. Fechamento de todos os bares, de todos os restaurantes, de todas as escolas, de todas as questões, todo mundo em casa, ou seja, que é quando o país entra de quarentena. Então, vamos tentar evitar a quarentena. Então, o que é que a gente faz para não chegar na medida final, que é a quarentena? O que acontece em Milão, o que acontece na França, o que acontece... já aconteceu na Índia, na China, que agora está dando uma revisada, e em outros lugares, na Alemanha. A partir daí nós fomos estudar isso. E aí a gente foi tomando medidas progressivas. Uma medida que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Os outros trabalhos agora que vocês veem dos Estados Unidos, algumas coisas mudam em uma semana. Nós nos baseamos no edital da semana passada no edital da Califórnia. O edital da Califórnia, ele estimava, então, 250 pessoas e estimava 100 pessoas em grupos fechados. Hoje, os Estados Unidos mudaram para 10 pessoas em grupos fechados. Semana passada, proclamaram 50 pessoas no máximo e hoje estão proclamando 10. Grande benefício recentemente proclamando 10. Essa é uma situação que os americanos trataram a crise também com desdém que não vai acontecer. Mas o que é que acontece na crise? Na crise, quem são mais acometidos são os pacientes idosos, não é verdade? Então, eu estou com 40 anos, tranquilo. Não está não. Porque se eu pegar e entupir com idosos de 60 anos, os respiradores e UTI de Florianópolis, você com 40 teve um infarto miocárdio, você vai morrer porque não tem maquete para colocar. Nem vaga não tem. Você teve um acidente de trânsito aqui na rua,
Quem vai para o hospital, não dá para pagar para UTI, porque está todo ocupado, você não vai ter lugar, não tem lugar para ficar. Então, esse é que se chama colapso do sistema de saúde. Você começa a ter dificuldade de manter pessoas que numa situação normal de não colapso seriam totalmente possíveis serem tratadas e terem vidas prolongadas e longas. Mas o sistema está abarrotado com pessoas com coronavírus. Então, quando a gente sabe que esse é o desfecho final, quando não se tomam medidas preventivas antes, foi o que nós levamos para o prefeito. Você quer fazer o quê? Você quer decretar, não fazer nada agora e lá na frente decretar quarentena? Então a gente começa a fazer isso agora. Aí levamos todos os trabalhos científicos, não é a base do eu acho. São os trabalhos científicos publicados em revistas internacionais de impacto, dizendo o que é, o que não é, e levamos para a apreciação dele. A partir daí, Florianópolis já está numa situação que ele pode ter medidas desse tipo. Por quê? Porque os casos que nós temos em Florianópolis são casos importados. E todas as pessoas que estão hoje em dia em quarentena, aquela quarentena de 7 dias, são pessoas que tiveram contato com casos importados. E desses casos importados que nós temos, todos eles já estavam em quarentena. Então, resultado, a gente se pegou imediatamente, colocou em quarentena, diminuiu-se o risco deles passarem isso para outras pessoas e frequentarem os ambientes e continuarem com essa doença. Então, isso nos dá uma tranquilidade de a gente não ter chamados, até agora nós não tivemos, chamados contactos secundários. Contacto secundário não é tão grave que é aquele sujeito que viajou para fora, trouxe o vírus, e passou para o irmão dele que mora na casa com ele. Ou seja, esse cara não viajou, mas eu consigo identificar ou o amigo dele que foi jantar com ele. Eu consigo identificar qual foi a origem do vírus. E ao conseguir identificar qual é a origem do vírus, eu consigo colocar aquelas pessoas em contato com ele, vale a pena colocar na chamada quarentena, que são 7 dias de afastamento. O estado de São Paulo hoje, do Rio de Janeiro, eles já tem casos que eles não sabem identificar onde é que o cara pegou. Eu estava lá, eu apareci com corona hoje, onde é que eu fui? Em algum lugar que eu passei a mão, que aconteceu isso comigo. A partir daí, o vírus está circulando na cidade, não tem mais lugar possível e tal, o vírus circulando na cidade. Você deixa de fazer, hoje em dia, por exemplo, o meu pessoal, quando vem alguém de fora e eu coloco em quarentena, é um funcionário da prefeitura que vai na casa do sujeito, colhe, faz o teste para o exame e vale a pena fazer o teste de todas essas pessoas. Quando o vírus começa a se espalhar dentro da cidade, não precisa mais fazer teste. Só se faz teste quando o cara chega em estado grave no hospital para saber se realmente é corona ou não é corona. Mas o resto você não faz mais teste, não adianta mais fazer teste. O vírus está espalhado. Então o que nós estamos fazendo, as medidas todas que nós estamos fazendo, é uma tentativa de retardar o máximo possível o vírus de transmissão comunitária. Mas a gente sabe que vai aumentar o número de casos. A gente já tem uma ideia até de quantos casos vai ter. Se vocês forem ver a curva que desenho hoje, 2, 4, dia a dia, 2, um dia depois 4, 6, 8, 10, 14, 20 e tal, ele mostra a progressão. Os nossos testes de progressão no Brasil são 60% maiores do que a Itália. Então, nós temos que estar preocupados. E o papel de vocês é um papel muito importante. Porque, realmente, o passo que se manda é fechar todas as unidades. Em Paris não existe um único restaurante. Nova York também. O que nós estamos fazendo é, se a gente está determinando que vocês coloquem as mesas, a prescrição era 2 metros entre cada mesa. A gente reduziu para 1,5 metro, porque os trabalhos mostram que a contaminação é até 1,5 metro. Ou seja, se eu tiver um cara aqui na mesa que deu uma espirrada, eu tenho até 1,5 metro para proteger o cara que está do lado. Então, vocês têm que ter uma maneira de levantar o sujeito da mesa, fazer uma limpeza de superfície daquela mesa, porque o próximo cara que sentar ali, que não tem nada a ver com aquilo, pode ser. Então, nós estamos dando um teste de confiança para o empresário, para saber que ele vai ser responsável. Ou seja, reduza suas mesas, faça esse contato, faça essa distância, porque com isso nós vamos conseguir manter aberto. Senão,
eu começo a ter um aumento do número de casos, que a literatura me diz, a partir desse número de casos você tem que fechar todas essas questões. Então eu acho que nessa conversa com vocês, é dizer que é um momento onde, como dizia Macron, um momento de guerra, onde cada um tem que vencer essa guerra e a cada um, na sua posição, cabe os seus instrumentos de combate. Perdas econômicas, o mundo está deflacionando 14%. A perda, a China teve uma perda quase de PIB brasileiro em 3 meses. Então o que a gente está fazendo é diminuir, vai haver perda? Vai haver perda. O que a gente está fazendo é diminuir essa perda ao mínimo valor possível. Essas questões todas, por exemplo, conversar com o pessoal dos templos. Não podemos ter gente nas igrejas com essa amontoada de gente, não podemos ter. Mas para eles também não estão satisfeitos em não fazer isso, conversamos com eles. Nossa próxima alternativa é fechar os templos. Não mais limitar em 100 pessoas, mas fechar. Então o que é que a gente quer? É cuidar para que isso aconteça e todo mundo se envolver com isso e a gente conseguir passar nisso achatando a curva e passar nisso o mínimo período possível ou não? Ah, mas com isso, você vai diminuir o tempo da epidemia? Não. Porque a hora que se eu diminuir internamente e São Paulo tiver com 40 mil casos, eu tenho caminhoneiro, tenho tal, que vai para São Paulo todo dia e volta de São Paulo todo dia. Eu tenho circulação virótica em tudo quanto é lugar. Então, se o pico no Brasil estimado é final de outubro, começo de maio, o pico será esse. Mas nós aqui, se tudo der certo, eu sempre digo que foi isso para o prefeito. Prefeito, se tudo der certo, o senhor vai ser acusado de ser exagerado nas medidas que tomou. E se tudo der certo. Se não der certo, nós vamos ficar catando quem é que desligou o respirador hoje, quem é que bota, quem é que não bota, quem é que acontece com o acidentado, que vai ficar sendo como acontece em São Paulo hoje já. Não precisa ir longe, nem começou o surto lá. O surto lá está no final de abril. A questão que está em Milão hoje, não é? Fecha o centro cirúrgico, não tem como operar, por quê? Porque as máquinas do centro cirúrgico estão sendo utilizadas, os aparelhos que é fazer anestesia, estão sendo utilizados como aparelho respirador para manter as pessoas abertas. E se chegar uma cirurgia de urgência? Não tem o que fazer. As máquinas, os centros cirúrgicos estão ocupados com pessoas abertas. Quando vocês viram essa fotografia na televisão dos chineses chegando na Itália ontem, mostrando a solidariedade, da experiência do povo chinês, na verdade, o povo italiano que ajudou mesmo foi o cargueiro que veio do avião que veio junto, e o governo chinês doou 800 máquinas respiradoras para o pessoal da Lombardia para poder dividir menos a pressão sobre os dois. E agora o que fez a China? A China agora tinha controlado internamente a crise dentro dela. Começou a receber casos nos aeroportos. Acabou de fechar todos os aeroportos da China para ninguém entrar dentro. Antes ela reclamava que os aeroportos estavam fechando a saída dos chineses. Agora foi eles que decretaram barreiras sanitárias para não entrar dentro, porque estavam trazendo os vírus de volta para a China com as cidades. É uma questão complexa, a gente tem que se unir para tomar decisões, nunca são decisões fáceis, mas vocês podem ficar certos, se não as tomarmos, está dado o cenário. O cenário está dado quem não tomou. Não é verdade? Quando diz assim, o governador sempre proclamou, o prefeito mesmo falou hoje lá, que é uma história que é terrível, mas é verdade. A gente tinha decretado no final de semana que a restrição aos asilos, onde iam as pessoas indo nos asilos visitar. Muita gente achou uma desumanidade, como é que não vai visitar as pessoas nos asilos, etc. É que nos Estados Unidos ensinaram que o cara foi visitar um parente de Seattle, visitar o parente dele no asilo e matou, de 18 ele matou 14. Então, ele fez essa intenção, não, é que a gente tem que pensar que é isso que acontece. Houve muito frio no estado de Washington, muito frio. E houve uma ideia de que o estado de Washington achou que não ia fazer segregação e que não ia mudar nada, que o negócio que o pessoal no final do dia se encontra em bares para fazer, tomar um big night, final do dia, aquele negócio todo, é uma tradição deles lá, que eles não iam fazer isso.
A maior incidência de casos positivos per capita no mundo é no estado de Washington. Lá na fronteira do Canadá, lá em cima. Então, se a gente conhece tudo, a gente estuda isso tudo lá na saúde, vocês podem crer que cada... Eu não tenho dúvida se realmente se fala, não é aquela questão do suplício do candidato ou não. Mas tem ficado realmente incomodado, incomodado com as repercussões das decisões que a gente está tentando tomar. Será que é o certo? Será que... Tem um lado que diz assim, você precisa tomar medidas mais radicais. Uma medida simples, que era recomendada, que eu falei isso para o prefeito, era parar o transporte público. Se parar o transporte público, a cidade para. Mas aí o prefeito começou a dizer, não, a gente terminando as aulas, com os efeitos, talvez haja a gente pegando o comércio, um abrindo um horário diferente do outro, a gente tira essa pressão sobre o transporte, quer dizer, não há 150 pessoas, até 200 e poucas pessoas dentro de um ônibus como tem, a gente diminui essa carga. Será que isso vai resolver? Não sei lhe dizer. O pessoal de Taiwan simplesmente mandou fechar o transporte público. Nós talvez vamos fazer isso lá na frente, não sei lhe dizer. Mas me incomoda essas decisões, que tem que dormir com elas. Será que eu, ao dizer para isso, não fazer isso, será que eu estou contribuindo para piorar a situação ou não? Ah, meu problema é que você está sendo alarmista. Não estou sendo alarmista. Estou tentando ver o que é que deu certo nos outros países para a gente fazer igual. E o que é que deu errado para a gente não fazer. É isso que eu estou fazendo. Então, gente, eu sei que... Sim, mas vai ser só agora, a gente está suspendendo as aulas por 15 dias. A gente não pode passar uma ideia que daqui a 15 dias está tudo bem. Não vai estar. Se a gente entra nessa expectativa de que é uma marolinha, nós não temos experiência de quem falou que era marolinha, o que deu depois? Nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias para que a nossa população esteja protegida. E aí, quando eu digo isso, digo do motoqueiro de 18 anos, que tem um acidente com fratura de perna e que ele vai ter um lugar para ser internado e ser operado. E que não vai estar com tudo ocupado nos hospitais por causa do gente com coronavírus. E também o respeito das pessoas dizer, a coronavírus é de idoso, vamos me preocupar. Bom, eu tinha uma notícia muito boa até ontem. Não tinha morrido nenhuma criança com coronavírus. Então parecia que o vírus não era letal com o vírus. Então dava uma certa tranquilidade para a gente na fase defensiva. Nesses 3 dias, morreram 3 crianças com coronavírus. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a sequência genética do primeiro corona, o vírus já se mudou, está na 3ª geração já. Nós já temos 3 cepas de coronavírus jogados na criança. É que nem agora surgiu um novo vírus, o H2N5, surgindo agora com alta letalidade, que nós não vamos conseguir colocar nessa próxima vacina. Pô, mas você está falando, então é uma desgraça? Não, gente, se eu estou preparando, eu gosto de estar preparado para ver o que vem pela frente, daí eu me preparo. Eu não posso estar despreparado, porque daí não sei como conduzir. Então, as medidas que nós tomamos são aquelas que a gente achou adequadas dentro desse equilíbrio, de não ser nem negligente nem assodado. E a linha entre esses dois está muito próxima. Então a gente está caminhando nisso, orientando o prefeito nesse sentido. Nosso pessoal sabe da repercussão econômica, sabe das questões e sabe que não adianta resolver por um lado só. Não adianta a gente fechar o país para balanço e jogar a chave fora. Há repercussões nisso também. Então a gente está com muita maturidade, vocês podem contar com a gente, está preocupado com isso. E a gente pede para vocês, quando a gente termina isso, que vocês cooperem com a gente. A gente terminou lá as mesas 1,5 metro, nos ajudem a que isso seja trabalhado. O prefeito agora está ajudando, vamos botar umas mesas na rua. Vamos botar umas mesas na rua, tudo bem. Suspende um pouquinho o negócio lá da rua, assim, naquela parte econômica. De que maneira? Tudo bem, mas o é o seguinte, evitar grandes aglomerações. Eu, por exemplo, orientei a universidade. Parou as aulas agora, porque nós tivemos uma discussão que não era possível eu manter um restaurante universitário aberto com mais de 2.000 pessoas comendo ao mesmo tempo no restaurante. Mas nem que fosse para manter as aulas abertas, ia fechar o restaurante. Fechando o restaurante, a universidade fica completamente inviabilizada hoje em dia, porque ela tem uma grande quantidade de alunos que não moram aqui e dependem do restaurante para funcionar.
Com isso, se tomou uma decisão madura da universidade de também suspender as aulas da universidade. Dr. Paraná, quero destacar alguns pontos importantes da sua fala, né? No primeiro momento, por mais dolorosa que possa parecer as medidas, sobretudo para o nosso setor, sem dúvida, com as informações que o senhor traz e os bons e os maus exemplos de outros países, o prejuízo seria muito maior se a gente não se antecipasse, né? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a importância da responsabilidade do empresário do nosso setor de seguir essas medidas, né? Da gente atender plenamente todos os pontos do decreto para que a gente não contribua para o agravamento da situação. Acho que outro ponto interessante da sua fala é que é muito dinâmico a velocidade do processo, né? Então talvez amanhã tenham elementos novos que vão exigir novas medidas da prefeitura ou novas adequações do setor. Eu convido o Célio, que esteve presente na reunião com a prefeitura, a fazer seus comentários também. Muito obrigado, né, secretário? Vocês estão sendo muito claros e transparentes. É importante que, se não devemos fazer alarmismo, também não parecer que é simples, algo que é muito grave e complexo. Sobre as medidas da prefeitura, elas estão usando essas primeiras medidas já sendo graves, ainda assim, diante de cenários que podem surgir, podem ser ainda mais. Não estão descartados qualquer hipótese. Eu queria esclarecer, por muitas dúvidas que ouvi de empresários de bares e restaurantes, duas em relação às medidas. Uma é que a lei fala em ventilação do espaço. E aí eu só quero esclarecer que quando fala em ventilação é renovação de ar. Ventilação não é botar ventilador, botar um lugar fechado, com o mesmo ar dando voltinha. É abrir janelas, permitir que ar externo entre e que ar interno saia, para que eventuais vírus ali contidos possam ser expulsos. Então, quando a lei menciona providenciar ventilação, significa providenciar renovação de ar. Outra é com referência às mesas. Tem até uma imagem aqui. O ar-condicionado renova ou não renova? Tu podes manter ar-condicionado ligado desde que haja renovação de ar. Aqui, por exemplo, o ar está ligado e a janela está aberta. Agora entendo. Né? Então, o que importa é renovar o ar. Não é o equipamento do ar em si que é o problema, é a troca. Né? É claro que tem outros aspectos mais profundos sobre modelos de ar-condicionado e outros, ar-condicionado central, mas eu não vou entrar nisso agora. A segunda, sobre mesas aqui, né? Você só falou, a norma foi editada falando de distância entre mesas. Lembrando que o objetivo não é distância entre mesas, é distância entre pessoas. E aí, a forma mais simples, por exemplo, eu fiz no meu estabelecimento, e aqui essa foto mostra isso aqui nem é de Santa Catarina, é outro estado. O cara retira mesas e cadeiras de forma alternada, certo? Permitindo então, ou induzindo, ou sinalizando as mesas para que elas não sejam utilizadas todas, né? E é até muito difícil administrar isso, porque se um grupo de pessoas vem juntos, elas querem sentar juntos, mas pelo menos que grupos diferentes de pessoas não fiquem tão próximos umas às outras. Então esse afastamento entre pessoas que deveria ser de mínimo 1 metro, e afastamento entre mesas, que pode ser de 1,5 metro, 2, se que a prefeitura não está preocupada no rigor da multa e da punição, é uma questão da consciência de cada um de nós de abrir esse espaçamento. Por isso que uma das demandas da Brasel foi, então você é para a gente dar mais espaço, que permita colocar mesas na rua, que é naturalmente já mais arejado, e aí permite às vezes ter uma compensação de capacidade. No entanto, a má notícia que não tem a ver com as medidas de lei é que os clientes, a medida que entenderem o que estão acontecendo, vão ficando mais atraídos. A retração de vendas sobre todas as atividades comerciais já começou. Em cada lugar é diferente, mas os números da Brasel aqui da região são que esse final de semana já veio de sexta, sábado e domingo piorando. As pessoas, à medida que vão tomando consciência, já vão se atraindo, porque a maior orientação pública hoje é: procurem ficar em casa, evitem sair, só façam o necessário. Por isso, já tratando novamente do assunto de restaurantes, é óbvio que existem medidas compensatórias que o restaurante pode tomar, além da afastamento de mesa, renovação de ar, óbvio, higiene de superfície constante, higiene manual e pessoal constante, óbvio. Isso já está dado e está no manual da Brasel bem bonitinho lá. O fato é que um restaurante entende, é claro, é provável, os Estados Unidos já mostram os números, que a venda de alimentos preparados é quase essencial,
Ela não pode ser dispensada, mas pode ser provida de outras formas. O delivery é uma forma. Então, todos que têm algum caminho para fazer delivery, que eu faço. Mesmo, dá tempo de cadastrar numa plataforma, num aplicativo? Talvez não, mas pode fazer a venda direta, através de contato pessoal. Mas o delivery é meio limitado. Então, por exemplo, uma comida quilo, que é uma atividade que tem duplo risco. Pessoas concentradas no mesmo horário e um sistema de potencial de contaminação cruzada, utensílios que todos usam, certo? Começa a vender marmita. Faz, a pessoa encomenda uma marmitinha, diz o que quer, a pessoa passa ali, pega e leva embora, não permanece no ambiente. Eu já estou imaginando, agravamento de cenário, as pessoas como podem se comportar, certo? Mas, uma outra curiosidade. Por que a gente está aqui, a Brasel Estadual, falando com o município? Obviamente as capitais tendem a ser mais proativas e mais atentas, né? É porque a ordem de tomada de decisão rigorosa, ela é de localidade para país. Por quê? Porque o problema, ele não se alastra igual. Então, aonde surge, tem que conter. Ou aonde dá para conter, contém. Então, a Prefeitura de Florianópolis está dando exemplo. De hoje para amanhã, as mesmas medidas tomadas em Florianópolis já vão ser uniformizadas na região metropolitana. A reunião estava Nem às 2 horas. Prefeito São José e Palhoça. Provavelmente outros municípios do farão gradualmente, mas se algum município isolado tem pouca exposição, ele pode esperar mais um pouquinho. Não precisamos tomar todos a decisão igual ao mesmo tempo. Mas é do município que começa, para estado conforme disposição, e no último caso, o país. O país pode tomar decisão de fronteira, mas não de fechar comércio nacional, porque o país uniformemente não está afetado. Diante disso, a Brasel tem uma visão muito clara em 3 pontos. Uma, não vamos discutir as medidas, vamos participar delas, vamos aderir e confiar nas nossas lideranças, que é o que nos resta agora. Nível 2, instruir os restaurantes sobre o que eles podem fazer, no sentido da sua higiene individual, asepsia dos espaços ambientes, espaçamento, não concentração de pessoas, Orientação de funcionários. orientação e tudo aquilo que são medidas administrativas. Mas no terceiro nível, de fato, é o papel que cabe à entidade, aí sim, de cima para baixo, da nacional, estado e município. Que hoje está fazendo. Sabemos nós, porque vivemos no dia a dia, que a grande parte dos estabelecimentos não consegue suportar sobreviver a uma semana sem faturamento ou 2 com meio faturamento. A gente sabe disso. Isso não é segredo. A vida financeira dessas empresas é muito frágil. Quanto maior o porte, mais capacidade de recurso ele tem para atrair financiamento externo. Já estão procurando no banco. Agora o pequenininho, ele é muito mais difícil. Então, por isso, a Brasel já faz uma semana começou o trabalho de estudo, que já está se completando de hoje para amanhã, de medidas de compensação para tentar facilitar a sobrevivência das empresas. No nível do município, desde mesas na rua até adiamento de ISS, porque o município em si tem muitos pagamentos de impostos diretos. O governo do Estado, a discussão é ICMS, tem que adiar, postergar, aliviar. Mas a maior conquista foi hoje a reunião do Bolsonaro, que é o nosso presidente nacional, e depois se dirigiu ao Guedes, que não ouso nem dizer que, para não me precipitar, Guedes, ao começo dessa conversa nossa, estava anunciando as medidas, grande parte delas propostas pelo setor produtivo, mas que já estava anunciado no começo aqui, postergação de todos os impostos que o governo poderia fazer para esse perfil de empresa. Claro que sempre tem que fazer por perfil. Nem todas as empresas são afetadas uniformemente. Então, existe anúncios agora, vamos ficar atentos a eles e continuar cobrando, para que as empresas, à medida que encontrarem redução de entrada de dinheiro, tenham como administrar as suas obrigações. No último nível, é natural e inevitável pensar o seguinte: nós, empresários, vamos ter que tomar decisões também de onde alocar os nossos recursos, os escassos que sobrarem e os que temos. Então, o que nós não vamos pagar primeiro, certo? Se o governo legalmente cria uma alternativa de postergação de pagamento de imposto, isso fica confortável, né? Mas vão surgir. Quem nós temos que pagar primeiro? Empregados? O Simples foi suspenso por 3 meses. Né? Então, essa era uma das medidas, mas como eu anunciou várias, eu ainda não quero entrar nelas. O pessoal vai tomar conhecimento. Fundo de garantia, sistema S. Mas a demanda não foi restrita a isso não, tá? A demanda foi ampla. Todos os impostos deveriam ser dados opção de pagamento a posterior, porque o efeito será geral. Para guardar dinheiro dos salários. Então, pagamento de aluguel e impostos
seriam recursos que são os primeiros que tem, né? Então, para isso, já existe negociação institucional entre entidades de shopping centers, certo? E as entidades do setor produtivo. Só que isso não basta. O W tem reuniões marcadas com as corretoras para eles ver a gravidade. Aluguéis, impostos e dívidas, né? Os bancos anunciaram hoje que eles vão anunciar um programa de compreensão, adiamento e pagamento de dívidas. Essas 3 dívidas, impostos e aluguéis são as primeiras factíveis de adiamento. Isso tem que ser feito de um acordo e de bom senso, né? Obviamente que os funcionários são prioridade nesse momento, né? E os fornecedores para que a coisa continue funcionando minimamente. Então esse é o foco nosso. Uma entidade apoiar as medidas, instruir os restaurantes sobre o dia a dia e tentar fazer com que a sobrevivência do restaurante seja viável diante de uma queda de faturamento que será expressiva, diferente para cada um, mas tudo isso é muito sério, muito grave. E a gente vem trabalhando, a gente está com uma pauta que inclusive hoje foi dado destaque na imprensa, a gente teve uma nota pública, a gente colocou todo o trabalho que a gente está fazendo nas nossas mídias sociais, no nosso webpage, vocês vão poder acessar todo o pleito. Ele visa principalmente nas 3 esferas parcelamentos de impostos, mas a gente também já teve conversas com o presidente, o diretor do sindicato e da federação do sindicato dos bares e restaurantes de Santa Catarina. Haverá uma reunião essa semana onde a Brasel vai estar presente, participando, onde o sindicato patronal e laboral vão estar buscando construir alternativas, como banco de horas, como férias não remuneradas, como licença, mas o fato é, assim como houve um entendimento do setor público de que estamos todos no mesmo barco e ele está fazendo concessões em termos de impostos, né? Também é fundamental a nossa sensibilidade enquanto empresário em dar visibilidade para essas medidas de segurança, para a gente também divulgar essas medidas de segurança e ser cumpridor dessas medidas de segurança, mas também é fundamental que os sindicatos encontrem o seu papel dentro desse momento e entendam que todos nós vamos ter que doar um pouco, abrir mão de algumas questões para que a gente consiga preservar a sociedade, seja do ponto de vista da saúde física, seja do ponto de vista da saúde financeira também. Nessa mesma direção, a gente da Brasel já teve conversa com os principais distribuidores de bebida, né, tanto a Ambev quanto a Heineken, propondo para eles, né, sensibilizando eles nesse momento e propondo para eles dilatação de prazo de pagamento. A nível nacional, está tendo conversa também com as empresas de aplicativo de delivery, para eles terem temporariamente taxas diferenciadas. Nos Estados Unidos, as 2 grandes plataformas deixaram de cobrar as taxas. Denunciaram as taxas durante o período da crise. Tem bastante gente fazendo denúncias vigorosas, entendendo o contexto. Vocês viram mesmo, esses canais acabam permitindo que as pessoas assistam o programa para ficar em casa, mais tranquilas, né? Isso são medidas importantes. Então, esse é o momento em quanto a gente pode dar. A gente pode... Assim como a gente vai estar engajando as imobiliárias para sensibilizar os proprietários de imóveis, né? É um momento onde todos têm que fazer concessões, todos têm que entender a realidade para que a gente preserve principalmente empregos. Nosso setor é um dos maiores geradores de emprego, né? Não é só o empresário que vai sofrer, que já está sofrendo com isso, né? Vamos lembrar que uma parte importante da remuneração dos funcionários é a taxa de serviço, né? Então, isso, na medida onde há uma migração, por exemplo, para o delivery, isso afeta o proprietário de restaurante, mas isso também afeta os funcionários, os colaboradores e, por sua vez, toda a sociedade, né? É importante também a gente trabalhar sem alarmismo, né? E a gente poder contemporizar aí todas essas questões. Dentro disso, a Brasel tem trabalhado em alguns direcionadores estratégicos. O primeiro deles, a informação, né? O que nós estamos fazendo nesse momento,
dentro do Abrazel Talks, né? E tendo um respaldo muito grande da secretaria, das secretarias da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A gente sabe como a agenda de vocês está estressada e como o dia a dia de vocês está estressante, né? Então a gente reconhece e agradece muito a presença de vocês aqui, mas sobretudo a informação é o melhor antídoto, é o melhor remédio para o medo. Tanto o medo de nós, empresários, quanto o medo do consumidor, quanto o medo do funcionário. Nós precisamos orientar também os funcionários o que fazer se ele apresentar os sintomas, né? Nas medidas que ele tem que tomar para evitar também contágio, evitar também propagação. Mas, sem sombra de dúvidas, a informação é uma arma importante nesse enfrentamento. Outro fator importante, que é através da informação, a conscientização. É fundamental que todos os empresários atendam plenamente essas medidas, que empresários que estão nos assistindo, que não são de Florianópolis, são de outras cidades do estado, que ainda não têm registro de caso, já se antecipem, já tomem algumas medidas preventivas. Existem medidas simples, como disponibilizar o álcool gel, como aumentar o ciclo de higienização de alguns utensílios, de mesas, né? Rotinas que o Brasil é reconhecido mundialmente por ser um dos países que tem a melhor segurança alimentar, né? Mas nesse momento é importante intensificar essas rotinas, né, doutor Paraná? E a responsabilidade da entidade de fazer a representação, né? Como a gente já esteve reunido com a prefeitura, como a gente já está trabalhando junto ao governo do estado, como hoje nosso presidente nacional esteve com o presidente da República, esteve com o ministro da Economia, justamente pela sensibilidade deles, que é um setor que está extremamente afetado, que é extremamente sensível, mas que é um grande gerador de empregos, né? Então, gostaria agora de disponibilizar para perguntas das pessoas que estão aqui fisicamente nos acompanhando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Ô, doutor, justamente... Eu só vou te pedir para falar mais alto para poder captar Desculpa, estava voltando. Pro doutor, justamente hoje teve a reunião dos presidentes da comunidade, dos vários países da Comunidade Econômica Europeia, e aí chegaram à conclusão que não é mais dividir país por país, mas a União inteira. Só que a Itália começou primeiro, a Espanha começou esse final de semana, a Inglaterra, que já não faz mais parte, não começou ainda. É o mesmo problema, eu acho que vejo aqui. Um município inicia, outro não, o estado de São Paulo inicia, Rio do Rio inicia. Deveria ser uma ação mesmo nacional, essa é a minha dúvida. O que o senhor acha disso? Veja lá, está acontecendo de 450 milhões de essa pessoas. É uma dificuldade nos países chamados federações. As repúblicas federativas têm essa dificuldade, que constitucionalmente há atribuições inerentes aos estados. Não existe nada mais assim difícil de fazer gestão que os Estados Unidos, onde praticamente cada estado tem praticamente autonomia de decisão em relação à União. A União Americana tem muito pouca interveniência em cada estado se autodetermina. Então, uma questão na nossa área de saúde, por exemplo, que é conhecido de vocês, o estado apoia o aborto, o estado do lado é proibido e é crime contra o aborto. E não há como a presidência da República determinar, faça-se em todos, porque lá a lei permite aos estados fazer isso. Essas são chamadas repúblicas federativas. O Brasil é uma república federativa. Mas por que o município e não o governo do estado de Santa Catarina? Porque daí, novamente, por exemplo, quem determina os aspectos sanitários em Florianópolis é o município. Por quê? Porque ele tem vigilância sanitária específica. Para vocês, quem fiscaliza os restaurantes de vocês são nós, etc. Existe município aqui que não tem vigilância sanitária. E aí é o Estado, quando não tem município, é o Estado que assume. E aí você pode encontrar, sim, respostas. Agora, por exemplo, nós determinamos que todas as escolas do município
suspendo as aulas a partir de amanhã. O governo do estado falou agora e falou que não, ele vai só começar na quinta-feira. Poderia nós, município, dizer, olha, tudo bem, você pode ir lá aqui dentro. Como, por exemplo, teve um colégio que falou para mim que não vai suspender a escola, que não tem poder para mandar fechar a escola. É um erro de percepção. Eu tenho poder até de hoje, eu sou a autoridade sanitária máxima do município, da vigilância. Eu tenho poder de terminar hoje a cassação do alvará daquela escola, como de qualquer restaurante. Posso caçar o alvará, se está com o alvará cassado, você não pode mais bater a porta dela. Então, resultado, numa crise, a autoridade sanitária, ela é protegida por lei no único artigo que tem na legislação. É artigo, acho que é 285 mesmo, eu tenho até um artigo aqui. As perguntas do vestibular. Eu também não sou Simão, porque hoje O número não tem muita eu importância. fui, tem uma lei que diz que, uma lei lá que diz que quem desrespeitar mandamentos de uma autoridade sanitária e colocar em risco a população, pena de 1 ano, 1 ano e meio, com multas, etc, 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 etc. E se o indivíduo que desrespeitar for médico, enfermeiro ou for profissional de saúde, a pena aumenta em 1/3. Então isso é o que diz uma lei. Agora, nós estamos numa fase como aqui, nós estamos aqui para pactuar um compromisso único, ou nós estamos aqui para uma questão de polícia? Não é uma questão de polícia, é uma questão de conscientização de uma sociedade. Eu não tenho nenhum interesse em multar os restaurantes. Eu tenho interesse que os restaurantes vejam a medida e a tomem. Nós, pessoal da fiscalização, tem 60 fiscais em Florianópolis também. Os meus 60 fiscais, quando forem, na primeira vez, eles vão advertir, dizer, gente, vem cá, não há arrumado isso aqui. Na segunda, é claro que nós vamos ter que multar, porque eu não posso colocar em risco o outro. Tá? Então, aquilo que falou é certo. Por exemplo, fiquei surpreso quando a gente determinou o fechamento das escolas, alguém acha que não vou fazer. Isso é muito frequente no Brasil. Só que, para evitar isso... Esse é o decreto, pelo contrário, mas é que muita gente se questiona porque é um município sim. Isso, não, por isso é que o prefeito amanhã... Exagerou. Não, mas isso é mais legal, tem coisas boas. Por exemplo, Vitória acabou de receber o nosso decreto e já editou um decreto lá igualzinho ao nosso, pediu o nosso decreto e editou. Blumenau pegou o nosso decreto e editou o nosso decreto. Joinville pegou o nosso decreto e editou o nosso decreto. Amanhã os prefeitos da Grande Florianópolis estão tentando se reunir para também tomar uma medida conjunta. Ou seja, havendo esse comprometimento social, aí as coisas vão ficar bem mais fáceis, não é verdade? Hoje, por exemplo, a gente abriu o Alô Saúde hoje. Programa inovador, etc, etc e tal. Ele quase não funcionou hoje. Quem acessou o Alô Saúde hoje ficou decepcionado. Levava 20 minutos para ser atendido. Por quê? Porque como ele não filtra, eu comecei a receber ligações interurbanas do Acre, de tudo quanto é lugar, pedindo informações para a Alô Saúde, porque a gente programou a Alô Saúde, foi divulgado. Vários municípios de tudo quanto foi lugar começaram a telefonar para a Alô Saúde. Eu fui obrigado no final da manhã, nós estamos prevendo, o Canadá, onde tem um sistema do lugar, a gente prevê aqui 600 consultas por dia, 600 chamadas. Designamos com 60 profissionais para atender essas chamadas. Primeiro dia trabalhamos com 4.800 chamadas, quer dizer, então a gente tem que dizer, o que aconteceu? Não funcionou? Não, eu tive na metade do dia determinar uma capacidade de bloqueio para todos os DDDs, para todos os telefones que não fossem 048. Mesmo assim, eu tive um outro telefonema de Tubarão, de Cristiúma, etc, etc, que é 048, o mundo continuava telefonando, porque eu não conseguia bloquear só Florianópolis. Só quando passava para o nível 2, que daí o sistema funciona. Eu quero informação, onde é que eu vou me vacinar, está acontecendo isso comigo, o que é que eu faço, deixa de fazer, é nível 1. Quando é para nível 2, aí o sujeito vai, não, eu estou com uma doença qualquer, estou sentindo alguma coisa. Ele passa para o nível 2, sai do auxiliar de enfermagem com um enfermeiro formado com coisa. Para o nível 2, o enfermeiro vai perguntar qual é o seu CPF, qual é o seu posto de saúde. Aí eu consigo bloquear que seja Florianópolis, porque ele não vai ter prontuário em Florianópolis. Por outro lado, várias pessoas de Florianópolis estavam inconformadas, porque há uma parte da população de Florianópolis que não tem cadastro no centro de saúde. Aí quando diz assim, cadê o número do seu cadastro? Onde é que você tem cadastro? Não tenho, não estou achando o seu cadastro. Não estou achando o seu cadastro, não posso fazer nada, porque ele, quando vai fazer o atendimento,
ele entra em contato com o prontuário do paciente onde ele tem cadastro. Porque ele vai colocar lá a informação, ele vai avisar para a equipe. Fulano de tal me telefonou hoje para cá porque eu estava sentindo febre assim assim e eu recomendei que ele procure vocês amanhã. Eu marquei. Até para eu agendar. E ele vai telefonar uma hora depois. Olha, ué, conseguiu, não conseguiu? Mas a maior parte das pessoas não tinha cadastro. Então, por quê? Porque nós começamos a abrir uma coisa no meio do movimento de tumulto e a gente quer que as coisas funcionem como se não tivesse tumulto. Vai ter tumulto. Então, o resultado que nós precisamos aqui é, para não criar mais tumulto lá na frente, a gente se antecipar e tomar as medidas que a gente tem no decreto. Todo mundo, gente, vamos fazer direitinho, vamos evitar a contaminação. Nós fomos obrigados, por exemplo, a fechar boates. Temos que fechar a boate. Alguém vai para uma boate para ficar 2 metros de distância do outro? Impossível. Então não dá para fazer, então não dá para funcionar. Ah, mas vai quebrar o setor de boate. Como está quebrando o setor aéreo. O setor aéreo vai precisar de injeção do governo. Nos outros países do mundo, os governos têm injetado recursos, essas questões de facilitar na economia. E isso tudo tem um limite. Porque cada vez, por exemplo, que o prefeito faz renúncia fiscal, ele tem menos dinheiro para me dar para eu fazer. Sabe quantas máscaras eu vou ter a perspectiva de gastar em 2 meses? 2 milhões de máscaras. Porque essas máscaras simples, elas duram 2 horas. Então, se eu for colocar as pessoas todas no centro de saúde, já fiz a conta, em 3 meses eu vou gastar 2 milhões de máscaras. Quanto eu gasto normalmente hoje em dia? 4 mil máscaras. Deixa eu só me interromper, porque chegou aqui uma pergunta do espectador aí das mídias, que era justamente quando que tem que usar máscara? Quem tem que usar máscara é o sujeito que está gripado. Eu estou gripado, vou no médico, eu saio na rua, estou em trânsito para qualquer lugar, eu vou usar máscara. Se eu estou usando máscara, eu devo ir para um restaurante? Não. Ficar brincando de mascarado no restaurante não tem sentido. Porque se eu estou resfriado lá, imagina alguém, por exemplo, nesses bufês que tem. O sujeito dá uma espirrada, uma tossida em cima do bufêzão que está ali na frente, o que é que aconteceu com o outro que vai pegar a comida depois? Contaminou tudo. Aqueles vírus contaminou tudo. Aquele vírus vai ficar ali 6 a 8 horas e fica ali prontinho para sobreviver. Então, vamos respeitar o outro. Se eu estou gripado, não, eu fico em casa. Se o isolamento é facultativo para alguém, eu estou resfriado, fique em casa, gente. Evite até para o centro de saúde. Porque se você tiver com um resfriadinho comum, vai para o centro de saúde, você entra lá com o vírus da gripezinho simples, pode ser lá com o coronavírus, porque o cara que está lá para ser atendido pode de repente ter coronavírus. Então quem é que tem para o centro de saúde? Quem precisa ir para lá, porque está correndo um risco maior ficando em casa do que ir para lá. E é isso que a Alô Saúde faz. Ele avalia o risco e determina. Olha, o seu caso não é para o centro de saúde, não, o seu caso é para a emergência mesmo. Que ele identifica a clínica que ele está apresentando. Aqui é a mesma coisa. Quem tem que usar máscara, gente? Resumindo de sempre. Quem tem que usar máscara é quem precisa proteger os outros, não se proteger. Ah, mas se eu quiser usar máscara na rua para me proteger também. Não é que está errado fazer isso, sabe? Se o cara tem lá e quer ter máscara, primeiro que não vai ter máscara no Brasil. Eu estou tentando comprar máscara e não consigo. Também não. Álcool gel também não. Álcool gel fica mais fácil, porque máscara quem produz é a China. A China, quando teve a crise lá, eu tenho um contrato da prefeitura para comprar máscaras. O sujeito que me vendeu e ganhou o meu contrato, ele não consegue entregar as máscaras porque ele não consegue sair da China porque a China bloqueou a saída. Em compensação, quem é que produz álcool? Quem? Quem é que produz álcool? Álcool é produção nacional. Produção nacional. É uma determinação. Em vez de mandar álcool para botar na gasolina, pega álcool para mandar fazer gel. É uma decisão interna que temos que tomar. É, mas não é o que está acontecendo. Estou desde quinta-feira Não, mas Sim, mas é que nós estamos vencendo uma situação em 4 meses que, por exemplo, agora que aconteceu na França. A França achei assim, muito bom o que os franceses fizeram. A indústria de perfumes lá, que tem uma indústria de perfumes que é famosa, esses perfumes aí, eles simplesmente pararam a produção de perfumes e durante 3 meses vão produzir só álcool gel. Pegaram todas as máquinas para produzir perfume e resolveram produzir álcool gel porque estavam com falta de álcool gel lá. É isso que eu chamo de solidariedade social. Sabe? O que eu posso fazer para ajudar? Então o cara parou a máquina, eu vou produzir perfume, que vai cair o consumo de perfume, e eu vou produzir álcool gel. E vai produzir tantas toneladas de álcool gel para fornecer e tal. Nós aqui podemos começar a tomar decisões nesse sentido. Né? Ou de livre espontânea vontade, ou de livre espontânea pressão. Acho que o governo vai ter que fazer isso. Que nem nós, por exemplo, já tomamos uma lei que eu posso requisitar os aparelhos da iniciativa privada do respirador se houver necessidade. Vou pagar a diária, mas eu posso requisitar.
Ou seja, não vou aceitar assim, não. Eu tenho aparelho, está precisando, mas só para os meus segurados. Não. Nós vamos requisitar. Isso foi assinado a portaria ontem pelo Ministério, autorizando todos os lugares do Brasil a fazer a aquisição dos aparelhos quando houver necessidade. Eu espero que a gente não precise disso. Vamos fazer tudo que a gente está programando para não precisar fazer isso. Os nossos funcionários que não entraram no posto de saúde ainda, que eles não têm o cadastro, como é que a gente vai fazer? Porque eles vão ligar e Vou eles perguntar não vão onde é que passar você no- mora. Onde é que você mora? Mora em tal lugar. Vá no seu centro de saúde e faça seu cadastro. Vai falar, o cadastro faz em 5 minutos, meu nome é fulano tal, CPF tal, dado tal, pronto, se cadastra. O importante é levar o comprovante de endereço. Lembra o comprovante de endereço? Porque é o comprovante de endereço que direciona qual é a sua equipe. Mas Tem mais uma eu pergunta não, aqui. que nunca teve, eu nunca, por exemplo, sempre fiz uso da privada, né? É bom ter esse cadastro, porque É é bom. o dia que precisar, Sim. liga e faz. Todos. Rodrigo? Bom, doutor Pranato, tenho acompanhado. Parabéns pelas iniciativas. Todos aqui como empresários, obviamente, antes de tudo, somos cidadãos, sabemos da gravidade. Vamos considerar um cenário um pouco mais grave. A Prefeitura está preparada para evitar esse colapso, fazendo uso, já que o senhor falou em situação mais grave, talvez até citando como guerra, né? Os assentos de eventos, essas áreas para atender essas pessoas, caso a gente venha a ter uma progressão muito grande nisso. Como é que está isso? Esse cenário nós temos desenhado, que é o cenário da quarentena. Os primeiros a serem afetados vão ser vocês. Os primeiros a serem afetados vão ser, que todos os países do mundo fizeram um fechamento de bares, restaurantes. De alguma maneira, tu junta lá 5, 10 pessoas, tu vai proibir o bar e restaurante. Nós fomos proibidores de cinemas, teatros, bibliotecas, hoje proibindo já. Deixando vocês com a capacidade limitada de número de pessoas. A situação entrando no processo de agravamento, eu tenho que restringir mais o convívio social. Aí o que todos os países do mundo fizeram foi isso, bares, restaurantes similares fechados. A segunda coisa, fechar o transporte coletivo. E daí o sujeito tem que ficar em casa porque não tem transporte para sair, etc, etc. Quando eu não tenho transporte para sair, a economia para. Então, o empregado não consegue chegar para trabalhar, né? E isso é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, que é o mais grave, é na fase final, onde tu começas a tomar decisões já daí de chamado lista de quarentena, né? Onde você determina um bilhete que autoriza as pessoas a saírem de casa. Você pode sair na segunda-feira para ir no mercado, você pode sair na quarta-feira, e o trânsito fica restrito das ruas para você ir naqueles dias, então, em farmácia, e você tem um dia para você poder sair de casa. Que é o que está acontecendo na Lombardia hoje, né? Que está acontecendo na Itália. A gente está fazendo isso tudo para não chegar lá. Quer dizer, eu tenho a maior expectativa de não chegar lá. Se a gente todo mundo fizer o que a gente está propondo, mas por que eu tenho confiança nisso? O que nós estamos propondo foi o que Taiwan propôs. E Taiwan propôs e está com 80 casos. Então, o resultado é possível. Só que é o seguinte, eu tenho uma certeza. O brasileiro não tem a disciplina do povo do Chile. Mas, de qualquer maneira, não precisamos chegar... Se eu conseguir chegar ali no vizinho, já dá para a gente ter uma capacidade sim, de passar essa crise sem caos na saúde. O caos na saúde é para tudo, sabe, gente? É para tudo. A saúde está toda... Vocês têm uma ideia, os médicos chineses, os profissionais chineses, trabalharam durante agora 2 meses com fraldão geriátrico. Porque eles não tinham aquelas roupas de direção para sair, eles trabalhavam com fraldão geriátrico para não sair no banheiro, nem fazer nada, fazer tudo nas calças, etc, etc. É para vocês verem o grau que chega uma situação quando você não toma medidas que a gente está tomando. Então a gente está sabendo disso tudo, e como é que eles fizeram lá. Um outro problema que surge é quando esses caras daí iam sair, no começo eles não sabiam que eles tinham que ter todo um cuidado de separar isso. Eles não separavam esse lixo de forma adequada, o lixo era um fator de contaminação mesmo, depois muito grande. Então a gente estudou tudo, estamos preparados para enfrentar cada coisa à medida que ela acontecer. Então, nós confiem que a gente esteja estudando, a gente confia que vocês são parceiros nisso, mas vai ter prejuízo? Vai, para todos nós, mas vai ter prejuízo. A prefeitura está bem? Não. A prefeitura vai ter que pegar, vai abrir mão do recurso como o governo, vai abrir mão do recurso, tem que abrir decisão fiscal, protela isso, e eu estou aumentando os gastos. Eles também estão numa situação que não é fácil.
E a cobrança de que está faltando médico, está faltando isso, está faltando aquilo, vai continuar, ninguém vai entender que nós não estamos, que nós estamos numa atitude excepcional. Referente ao nosso coletivo da Brasil. Boa noite. Eu gostaria de saber o nosso clima, né? Ele está em calor, ele é propício. Ele é propício. Ou ele vai, o nível 1, 2, ou o coronavírus já está no nosso clima, se habituou e está. Como é que é isso? Ele é propício e não é, né? Quer dizer, na verdade nós temos menos. No inverno as pessoas ficam mais reclusas em casa, elas ventilam menos ambientes e o vírus permanece ativo mais tempo. Um vírus com uma janela aberta, sem muito ar-condicionado, porque se tiver um cara com coronavírus aqui e der 4 espirradas, o ar-condicionado vai pegar isso e vai botar dentro do filtro dele lá. Depois vai ficar espalhando essa porcaria aí. A contaminação do ar-condicionado é terrível. Só a gente imaginar que isso já é normalmente os indivíduos com problemas respiratórios. No inverno, viver em lugares com ar-condicionado já sofrem muitas suas condições. Então nós temos a sorte de estar aqui no verão agora, que a gente consegue estar ao ar livre, abrir janelas, ventilar casas. O sol em cima, as superfícies ficam mais rapidamente, ajuda também a exterminar o verme, a secar. Quando eu limpo também, rapidamente o sol, que é mais quente, ajuda a evaporar aquilo também, que a umidade é o meio do vírus ficar lá sobrevivendo dentro do verme. Então isso nos ajuda. Mas isso é tudo tranquilo? Não. Está tendo muito caso de coronavírus na Austrália, que está com calor de 40 graus. Então essa ideia maluca, como nós aqui no quentinho, não vai acontecer nada, não vai, só olhar lá, vai lá, né? A Austrália está com um problema sério. Né? Então, resultado, o clima quente nos ajuda, porque também, ao mesmo tempo, ele evita que não haja, ao mesmo tempo, que vai acontecer a partir do mês que vem, juntar o HN1 juntar com o coronavírus. Então a gente vai ter uma sobrecarga de pessoas doentes, com doenças respiratórias por causa do H1N1 e do corona. Então, a gente agora, o pico nosso é abril, maio. Final de abril, começo de maio, que é o pico no Brasil estimado. E se der um pouquinho antes do inverno. Então, talvez nos ajude um pouco de a gente poder controlar a crise. Tens a previsão já de quando vai ser liberada a vacina? O Instituto Butantan foi autorizado a apressar a produção. Quem distribui, a produção já, para nós só chama produção brasileira, a gente tem uma sorte aqui com o HN1, que a gente produz a vacina depois do inverno europeu e americano. Então, quando lá já tem cepas que correram nesse inverno lá, a gente consegue adicioná-las na nossa vacina. Então, a nossa vacina sempre tem uma capacidade maior de proteção. O governo está nos prometendo entregar isso no final do mês de março, antecipando a vacinação em um mês, mais ou menos. Aquela história primeiro para profissionais de saúde, para idosos, aquelas camadas onde a vacina se torna mais efetiva. Isso não quer dizer que os outros indivíduos não possam se vacinar. Estou dizendo que a produção brasileira comprada, ela é para essas categorias que a gente está tentando defender. Tudo bem? Obrigado aí pela explicação. Acho que está sendo bem útil, né, e esclarecedor. Mas algumas perguntas que sempre, não só nós, mas dos nossos clientes, né? Eu trabalho com eventos e obviamente que um bombardeio de mudança de datas, enfim, mas alguns clientes, né, ouvindo o decreto e lendo, me perguntou assim, mas se eu transferir minha festa para um espaço aberto com tenda, que eu consigo avançar 250 pessoas, isso é válido ou não? Né? Então, a gente não sabe dizer se de repente a tenda em si, né, alta e tudo aberto em volta, continua sendo um ambiente aberto, ou se isso vai ser desconsiderado ambiente aberto, ou se é realmente tipo uma praça totalmente ao ar livre. Né? Se você tiver um ambiente aberto de 100 metros quadrados, eu calculo quantas pessoas tu pode dentro desse ambiente para ter 1 metro e meio de distância entre um e outro. Não, sim, então quer dizer, se você conseguir ter um ambiente aberto, uma tenda, que as pessoas tenham essa distância para ficar umas das outras, é razoável, você pode fazer isso né? Agora, se você tem só que está no ambiente aberto, você coloca as pessoas a menos de 1 metro de distância, junto um monte de mesas, isso não é ambiente aberto. Para mim, se configura como potencial de contaminação.
Se não for feito assim, no futuro você vai ter que fazer como lá fora. Estão proibidos todos os eventos, etc, etc. A gente está chamando do bom senso. Agora o cara quer fazer um troço aberto, com distância grande entre as pessoas, etc, etc. Os americanos na Califórnia são até 500 pessoas. Estão reduzindo já até 250 pessoas. Eles estão começando a reduzir, porque lá está crescendo. Veja um caso similar que aconteceu no Rio de Janeiro no final de semana. Só se olhar a praia de Ipanema, tinha gente com guarda-sol um do lado do outro. Então o sujeito não tem o mínimo de proteção. Então, se eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho que começar a controlar a praia. Porque não adianta eu fazer isso tudo, não deixo ir no restaurante, o cara vai para a praia e bota o guarda-sol um do lado do outro. Não é nada. E a outra é que a gente acaba, né, enfim, obviamente a gente acredita que você deva ter informações muito mais concretas e sérias do que muitas vezes a gente recebe, né, porque informação, você não sabe mais o que é real, o que não é. E, enfim, né, não sei se existe de fato algum estudo ou uma possibilidade de estar saindo alguma vacina, né, e se realmente isso acontecer, se acredita que normal, né, qual o tempo que de repente, se saísse uma vacina, sei lá, daqui a um mês, por exemplo, né, se isso é algo que em pouco tempo poderia estar normalizando ou não, né, essa situação. Não sei se já tem alguma informação diferente do que aquilo que a gente tem com relação a isso. Tem duas coisas que são promissoras, mais ou menos. Né? Um são os americanos que estão testando um novo antirretroviral, que não existe ainda qualquer registro no Brasil, está no começo, e que parece que ele é promissor. Promissor em que sentido? O cara tenta um antirretroviral e dele não precisa ir para a máquina. Ele tem uma doença que pode ficar restrita em casa ou até no quarto do hospital, mas não precisa ir para a máquina. É uma questão promissora, esteja uma luz no final do túnel, que é essa questão. Porque quando o indivíduo piora com H1N1, está comprovado também o seguinte: se você ficar esperando muito tempo botando na máquina, o cara vai morrer. Você tem que entrar na máquina 24 horas por aí, porque o pulmão dele se deteriora de uma maneira assim dramática. Uma pneumonia intersticial. É aquela pneumonia que o cara tosse, aquela tosse seca que não sai catarro, mas o cara começa a perder, não consegue respirar, é diferente da pneumonia normal, que fica dentro do coisa, dentro do alvéolo. Aí o cara bota aquilo para fora com tosse, vem aquele catarro amarelo, aquele negócio tudo, ele vai limpando o pulmão. Essa não, é por dentro. Então, resultado, tem que botar no tubo reto. Parece que esse antirretroviral ajuda nisso. Os americanos, os israelenses, tem uma pomada aí, os israelenses estão atrás de uma vacina, todo mundo está atrás de uma vacina. Hoje em dia a produção de vacinas ficou muito mais rápida, durava muito mais, porque a gente agora pega a proteína do vírus, como a gente tem capacidade de sequenciamento genético, a gente pega mais ou menos a proteína que faz com que o vírus facilite ou não facilite a penetração dele, e a gente desenvolve rapidamente, mudando aquela proteína, a gente tem um desenvolvimento mais rápido de vacinas. Mas mesmo assim, as vacinas precisam ser testadas. Né? Eu já escuto há 20 anos uma promessa de vacina contra o vírus do vírus da AIDS, certo? Existe essa promessa? Não vem sair. Não consegue sair, por quê? Porque eles são uma mutação de um ano para o outro e tal hora tu não consegue fazer vacinas eficazes por causa da mutação. Parece que o coronavírus tem um pouco disso, como também a gente não tem vacina para ebola. Então, não dá para apostar em milagres, sabe? Esperar do remédio mais milagroso. Dá para apostar naquilo que a gente tem, que é isolamento social agora. E se vier o medicamento, ótimo. Mas se vier eu vi que estou há um ano. Você sabe o que aconteceu com o vírus do coisa, né? Os vírus das crianças. Os vírus, não, desculpa. A pentavalente, a vacina das crianças. O Brasil ficou esse ano sem vacina. O que aconteceu? A vacina é comprada na Índia. Veio da Índia para cá. Quando chegou aqui, nós detectamos que ela aumentou a temperatura dentro do avião onde ela vinha, ela perdeu, ficou muito tempo, 2 horas e meia acima, num problema lá no avião, ficou 2 horas acima da temperatura normal. Com isso, o que é? Ele desativou a vacina. Aí nós corremos para comprar uma vacina. Onde é que essa vacina para vender? Não tem, porque o produtor, ele produz aquilo que ele sabe que vai vender. Ele não entra na produção para fazer uma coisa, botar no estoque da farmácia, porque ele sabe que não funciona. Se não vende naquele ano, não vende mais. Então eles fazem entrega mediante a compra antecipada. Então nós vamos levar, quanto tempo vai levar mesmo? Desculpa, uma vacina hoje.
Quanto tempo vai levar para fazer alguns milhões de vacinas? E quem vai comprar primeiro essas vacinas? Onde é que elas vão chegar? É uma questão toda que vai ser, mesmo descobrindo mesmo, vai ser para uma vacina a ser colocada a partir do ano que vem. Não vai entrar esse ano, né? Esse ano no mundo inteiro a gente espera que o pico, porque é o seguinte, qual é a questão mais rápida de você acabar com a epidemia? É fazer o que os nossos pais faziam antigamente. Quando tinha o filho de sarampo, eles chamavam todos os filhos juntos, né? Botavam tudo junto, para todos pegar sarampo ao mesmo tempo para depois acabar. Daí já sabia que nunca mais ia ter sarampo. Se os pais não faziam isso, né? Ah, mas nesse período podia 1 ou 2 morrer de sarampo. Sim, mas daí já livrava tudo, estava no risco. Mas nessa epidemia ser mais rápida é todo mundo pegar vírus. Se todo mundo pegar o vírus, a gente diz assim, vamos controlar todo mundo. Acabou. Em 10 dias a gente acaba com a epidemia. Mas aqui, a que custo? Quantos mortos a gente vai ter? Se estima, se isso fosse feito, alguma coisa em torno de 90 milhões de mortos. Então não é possível eu pagar esse preço. Então, mas como a gente tem um surto, por exemplo, nos países, por que a China já? Porque a China teve uma curva muito grande, e aí todo mundo fica contaminado e ela tem uma queda muito rápida, porque já está todo mundo contaminado. Quando a gente diz que vai achatar a curva, a gente vai achatar a curva, tem menos pessoas doentes, mas tem uma curva também que não cai assim. Ela cai mais devagar. Mas ela cai num ritmo que não sobrecarrega a sociedade como um todo. Então é isso que a gente está fazendo. Doutor Paraná, Juliano, em nome de todos os nossos associados, a gente quer agradecer a disponibilidade, a presteza de vocês, os esclarecimentos e fundamentalmente o exemplo, né? Eu acho que o que vocês estão trazendo e toda a estratégia de enfrentamento está em se antecipar, porque o custo da antecipação, embora seja um custo muito alto, sobretudo para o nosso setor, ele é menor do que se a gente não se antecipar. E fazendo um paralelo com as medidas e o posicionamento da Brasel, a gente também trabalhou de forma antecipada, e o convite, o recado e a mensagem final que a gente gostaria de deixar para vocês é justamente que esse, dentro da minimização e das estratégias de minimização das consequências financeiras do nosso setor, a antecipação também é o melhor remédio. Se antecipar junto a seus fornecedores, na gestão de fluxo de caixa, os exemplos que foram dados aqui, né? Não esperar ter um problema mais sério financeiro, ter atitudes para não ter o problema mais sério financeiro, né? E a gente poder passar por esse momento tão delicado, tão difícil, tão complexo, tão dinâmico, que tudo muda a toda hora, com o menor dano possível. Muito obrigado e a gente encerra aqui esse Brasel Talks extraordinário.